Meus irmãos, nós estamos pela manhã na nossa série de mensagens, toda a Escritura inspirada por Deus, com o objetivo de fazer um panorama de cada livro da Bíblia, de mostrar para os irmãos a importância de conhecermos o texto sagrado e perceber que o Senhor tem muito a nos revelar, tem muito a falar aos nossos corações à luz de toda a Bíblia. E hoje nós vamos fazer aqui um panorama do livro de Juízes. Juízes. E nós temos um título para esse panorama, nós chamaremos de A Inconstância do Povo de Deus. Se nós olharmos para o texto de Juízes, talvez o verso-chave para entendermos todo o texto está em Juízes capítulo 17, verso 6, e que é repetido, esse mesmo verso é repetido no capítulo 21, versículo 25, que diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia reis em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. O texto de Juízes é um texto histórico e conta para nós a história do povo de Deus e a sua inconstância de se manter fiel à palavra do Senhor, se manter fiel à lei que Deus revelou ao seu servo Moisés, ser fiel à aliança que Deus havia feito com Moisés. O povo de Deus, ele viveu um ciclo de desobediência, opressão, juízo, libertação, tempo de paz, e depois voltava a viver a mesma coisa. Afastamento de Deus, rebeldia, opressão e juízo, libertação, tempo de paz. E o livro de Juízes, quase todo ele é nessa dinâmica. O povo de Deus era extremamente inconstante e se deixava levar por tudo aquilo que Deus havia dito para que eles não fizessem. O povo de Deus era inclinado a desobedecer ao Senhor. É impressionante o texto de Juízes. Vale muito a pena ler, conhecer, porque há muita coisa que nós devemos aprender nesse texto. Nós precisamos ter algumas informações que são importantes para a gente compreender o texto de Juízes. Primeiro, o nome Juízes refere-se aos principais personagens do livro. Eles eram juízes, líderes militares dotados de poder sobrenatural, que exerciam a função de magistrado civil. Então eram literalmente juízes, homens que Deus levantou para libertar o povo no tempo de opressão. Um texto importante para a gente compreender todo esse cenário é o capítulo 2, mas eu quero ler inicialmente apenas o verso 16 a 18, que diz: Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Aqui esse verso 16 a 18 é uma síntese de todo o livro, daquilo que aconteceu no livro. O povo era oprimido, Deus com misericórdia agia através de um libertador, de um juiz que ia, atuava, guerreava em favor do povo de Deus e libertava o povo de Deus. Essa é uma síntese de todo o livro. O autor do livro, segundo os estudiosos, o autor deste livro é o profeta Samuel. Data da escrita em torno do ano 1000 a.C., e o tempo da ação do texto, o período dos juízes, cobre desde a morte de Josué, por volta de 1380 a.C., ao início da magistratura de Samuel, por volta de 1060 a.C. O livro de Juízes registra os primeiros 300 anos, que vai da morte de Josué até o tempo de Sansão. É impressionante que o povo, essa geração, esse povo que viveu nesse período, é o povo que
foram os primeiros a habitar a terra ali prometida, que viveram sob a liderança de Josué, morreram, vieram seus filhos. Eles estavam muito próximos, então, daquele período em que Deus agiu por intermédio da liderança de Josué para fazer com que o povo entrasse e conquistasse a terra prometida. Ou seja, eles viram, eles tinham notícias do poder de Deus, da manifestação do Deus verdadeiro, de como Deus era contra a idolatria, como Deus havia dado ordens para que o povo não se misturasse, para que o povo, quando entrasse na terra, conquistasse toda a terra, exterminasse as nações que ali estavam, porque aquelas nações eram perversas, eram má, eram idólatras, e o povo de Deus não deveria se misturar com essas nações. Mas nós vamos ver que no livro de Juízes, o povo não conseguiu obedecer a Deus nessa missão. E, portanto, se misturou com os povos, com a cultura, com a religião, com a idolatria daqueles povos que viviam ali, naquele lugar, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. A divisão do texto de Juízes, conquista após a morte de Josué, capítulo 1 e o capítulo 2 vai tratar disso. A partir do capítulo 3 até o capítulo 16, nós temos o relato desse ciclo vicioso de opressão e livramento, até o capítulo 16. E do capítulo 17 ao capítulo 21, nós temos aqui um anexo. O autor bíblico ele faz uma pausa cronológica no texto para mostrar com histórias, com evidências, como era o declínio do povo de Deus, como o povo de Deus estava em colapso espiritual. Então, capítulo 17 e capítulo 21, a gente pode chamar de dá o título, a maioria dos estudiosos dá um título de anarquia, um tempo realmente muito difícil do povo de Deus. Bem, meus irmãos, como é que a gente pode compreender esse texto, esse livro? A gente precisa entender que após a morte de Josué, o povo de Israel deu continuidade à conquista da terra, porém não cumpriu a ordenança dada por Deus de exterminar os povos cananeus. Deus havia dado essa ordem, mas eles não conseguiram. Se a gente olhar o capítulo 1, ali depois do verso 19, a gente vai ver que o povo não conseguiu cumprir isso. Assim, muito cedo, as gerações seguintes a que Deus introduziu na terra se prostituíram. Assim, logo em seguida que o povo se assentou na terra, a geração que dominava, que passou a morar na terra prometida, começou a se prostituir e começou a adorar falsos deuses. O capítulo 2 de Juízes é uma síntese deste período, explicando a causa dos cativeiros e a ascensão dos juízes por Deus para livramento e o governo do povo. Ao longo de 410 anos, ocorreram 7 cativeiros, que totalizavam 111 anos, seguidos por 7 libertações pela mão misericordiosa de Deus, perfazendo um período total de 299 anos de paz. Se Josué é um livro de vitória pelo cumprimento da promessa de Deus, Juízes demonstra o fracasso do povo devido à sua desobediência. Deus havia advertido quanto ao perigo de se associar às nações locais. No entanto, o povo pensou que poderia subjugá-las sem qualquer comprometimento. Mais uma vez, Deus manifesta sua misericórdia, permitindo também que, através dessas nações, o povo fosse treinado para a guerra. Então, vamos ver a divisão do capítulo 1 e capítulo 2, conquistas após a morte de Josué. Eu quero ler Juízes capítulo 1, do verso 1 a 6 com os irmãos. O texto diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles quando os homens de Judá atacaram. O Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni e Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus.
Adoni-Bezeg fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Veja, meus irmãos, que aqui no capítulo 1, no verso 1 a 6, mostra então a ordem de Deus para continuar a conquista da terra. E então o povo de Deus foi para guerrear com aquelas nações, com aqueles povos nativos. E veja que o povo de Deus, então, nesse primeiro capítulo, ainda está nesse processo de batalha, de guerra e de conquista. Nós temos aqui uma síntese das conquistas após a morte de Josué. As tribos de Judá e Simeão agem bravamente investindo contra Jerusalém, contra Hebrom, Debir, Ormá e Gaza. Os moradores das montanhas foram expulsos, mas não os dos vales, que ficavam os filisteus, pois dominavam a tecnologia da fundição e do ferro. A vitória que o povo de Deus teve em Jerusalém foi apenas circunstancial, como vemos no verso 21 do capítulo 1. Veja o que diz o verso 21 do capítulo 1. O texto diz assim: já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até os dias de hoje. Então, a vitória foi apenas circunstancial. Eles não conseguiram expulsar aquele povo dali. Os hititas já tinham domínio da tecnologia e da fundição do ferro desde 1200 a.C. E os filisteus foram os primeiros a ter essa tecnologia na Palestina e mantiveram o seu monopólio por séculos, o que significava que os povos circunvizinhos dependiam deles para fornecimento e manutenção de instrumentos agrícolas, acima de tudo, estabelecer a supremacia nas armas e nos carros de guerra. Por isso era tão difícil derrotar os filisteus. As demais tribos também não foram eficientes na sua empreitada de conquistar toda a terra. Benjamim falhou, nós vimos isso no verso 21 do capítulo 1. As tribos descendentes de José, Efraim e Manassés, conquistaram Betel, mas nas outras áreas não conseguiram expulsar os cananeus. Zebulon escravizou os cananeus e não era para fazer isso. Deus havia mandado exterminar todo o povo. Asser não conseguiu expulsar os cananeus que habitavam a porção da sua herança. Naftali conseguiu expulsar os cananeus, mantendo-se fora da maior parte da sua herança e sujeitando apenas alguns poucos moradores da terra. Dan foi estreitado pelos amorreus, e não são mencionados relatos acerca de Isacar e as tribos orientais, Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Muito bem, meus irmãos, então a gente tem aqui esse relato das conquistas que o povo de Deus deveria continuar depois da morte de Josué. Entramos no capítulo 2 e temos essa síntese que eu mencionei do povo que foi infiel a Deus, sofreu opressão. Deus então traz um livramento através de um juiz e a paz, então, por um período. Depois o povo volta à infidelidade, à opressão, o livramento, a paz. Isso acontece por 7 vezes. E nós vamos ver isso do capítulo 3 ao capítulo 16 de Juízes. Nós temos uma primeira opressão no capítulo 3, do verso 7 a 11, que é uma opressão do rei da Mesopotâmia. E o período dessa opressão é um período de 8 anos. E por que isso acontece? Por causa da idolatria do povo. O povo de Deus, que deveria adorar um único Deus verdadeiro, começa a se misturar e adorar deuses falsos. Deus, então, intervém na história, depois de 8 anos de opressão, levanta um juiz, Otoniel, filho de Kenaz, sobrinho e genro de Caleb, da tribo de Judá. E esse juiz, então, intervém. O povo de Deus recebe livramento e começa a viver num período de paz que dura 40 anos. Depois desses 40 anos, há um segundo período de opressão. Isso está do verso 12 ao verso 30 do capítulo 3. Há uma opressão agora do rei de Moabe, que se associa aos amonitas e os amalequitas e se estabeleceram nas regiões de Jericó. O período de opressão agora é maior.
São 18 anos que o povo de Deus vive em opressão, por causa da imoralidade e por causa da idolatria. Deus então levanta um juiz, Eude. Eude mata Eglon, que é rei moabita, e foge para a região de Efraim, e lá ele convoca o povo de Deus para a guerra. Acontece então a guerra, o povo de Deus é vitorioso, o povo de Deus então é liberto pela ação divina e vive um período de paz de 80 anos. Depois desse período de paz, há uma terceira opressão, a opressão registrada no capítulo 4, do verso 1 a 5, do verso 1 ao capítulo 5, verso 31, opressão do rei de Canaã. Esse período de opressão dura por 20 anos e a causa dessa opressão é o abandono de Deus. Deus então levanta uma juíza, Débora, que era profetisa e juíza na região de Efraim. Débora, com a ajuda de Baraque, então consegue a libertação do povo, e o povo então vive um período de 40 anos de paz. Muito bem, depois desse período nós temos uma quarta opressão registrada no capítulo 6, do verso 1 ao capítulo 8, ao versículo 21. Há uma opressão dos midianitas associada aos amalequitas e aos povos do Oriente. Um período de opressão de 7 anos, causada pelo abandono do Senhor. Percebe, meus irmãos, essa inconstância do povo de Deus? Percebe? O povo de Deus é oprimido, clama a Deus, Deus intervém, liberta o povo, abençoa o povo começa a viver em paz e tranquilidade, e aí o povo começa a se afastar de Deus, começa a esfriar sua fé, começa a não se voltar mais a Deus em adoração, começa a se deixar levar pela cultura da época, começa a adorar deuses falsos, e aí então começa a viver então a opressão novamente. Aqui nessa quarta opressão ela acontece exatamente pelo abandono do Senhor. Deus então levanta um juiz chamado Gideão. Deus convoca Gideão para lutar contra os midianitas. Gideão vence, Deus liberta o povo por meio de Gideão a um período de paz, então, de 40 anos. Depois, há uma quinta opressão, do capítulo 8, verso 22 ao capítulo 10, verso 5. A opressão é feita por Abimeleque, um período de 3 anos, causado mais uma vez pelo abandono do Senhor e pela idolatria. Diante desse quadro, Deus levanta diante desse quadro, Deus levanta um juiz chamado Tolar, de Issacar, e Jair, de Gileade. Então Deus intervém na história e o povo volta a viver um período de paz por 45 anos. Depois nós temos uma sexta opressão, começa no capítulo 10, verso 6, a opressão dos filisteus e amonitas. E aqui temos um período de cativeiro de 18 anos. E por que isso acontece? Por causa da idolatria do povo de Deus. Deus então levanta Jefité da tribo de Manassés, Ibissã de Belém, Elon de Zebulon e Abdom de Efraim, e então consegue libertar o povo, e o povo vai viver 31 anos de paz. E por último tem uma sétima opressão, que vai do capítulo 13 ao capítulo 16, uma opressão realizada pelos filisteus que dura 40 anos. Deus então levanta Sansão para libertar o povo. E a causa dessa opressão é o abandono do Senhor. Mais uma vez o povo abandona a Deus. Muito bem, depois desses ciclos, esse ciclo terrível do povo abandonar a Deus, sofrer juízo, ter libertação, paz, abandonar a Deus, o autor de Juízes, ele para essa narrativa para mostrar para nós, através de relatos históricos, através de narrativas pequenas, que parecem ser narrativas soltas, que compreende um período de todo o livro de Juízes, para mostrar para nós o colapso de Israel no período dos Juízes. Os estudiosos consideram o capítulo 17 a 21 de Juízes como um anexo
onde o autor pausa a cronologia para evidenciar o estado caótico de Israel ao longo do período dos juízes. Israel se assemelhava às nações pagãs que haviam sido destinadas ao juízo de Deus pelas suas profanações e aberrações. E aí a gente vê do capítulo 17 a 18 uma profanação da adoração e a corrupção do sacerdócio. A gente vê a história de Mica, que era um homem da tribo de Efraim que constrói um ídolo, uma estola sacerdotal, e ainda contrata um levita para se tornar sacerdote da sua família, profanando tudo aquilo que Deus havia estabelecido de como deveria ser o culto, qual era o papel do sacerdote, dos levitas. E, pasmem, depois que esse homem faz isso, ainda a tribo de Dan, que vai lutar para conquistar o território de Laís, e depois se torna ali o nome daquele território de Dan, eles ainda ficam sabendo que existia um sacerdote na casa de Mica e vai ainda contratar esse sacerdote para ser o sacerdote da tribo de Dan. Esse texto é um texto terrível que mostra como o povo de Deus estava fazendo aquilo que ele queria. Como o povo de Deus estava agindo conforme as inclinações do seu coração. Ele não estava nem mais para as orientações de Deus, para aquilo que Deus revelou na palavra, como Deus gostaria de ser o seu culto, como Deus gostaria que fosse o culto, qual era o papel do sacerdócio, qual era o papel dos levitas. O povo não estava nem aí para Deus. O povo queria se agarrar às suas superstições, à sua idolatria, e queria então fazer do seu culto o culto para Deus. Só que Deus só aceita o culto que ele estabelece. Esse texto então mostra para nós a terrível decadência espiritual do povo de Deus. E ainda do capítulo 19 ao capítulo 21, nós temos a história do levita de Efraim, uma história digna de filme, uma história terrível, que daria um filme épico, espetacular, esplêndido. A história conta que o levita sai atrás da sua concubina, uma mulher que ele amava, e ele então demora um pouco de tempo ali na casa onde a concubina estava, e depois sai de viagem à noite, e ele, preocupado de parar em uma cidade que não era a cidade do povo de Deus, ele vai até Gibeá, uma cidade dos benjamitas, e ali ele vai se hospedar na casa de um homem, de um idoso, que hospeda ele e a sua esposa, ou melhor, a concubina, na casa desse homem. O texto mostra que os homens benjamitas, assim como na ocasião muito próximo da história que aconteceu com Ló, eles querem a concubina para eles. O texto vai dizer que o levita pega aquela mulher, entrega para aqueles homens que a violentam a noite toda e mata aquela mulher às portas daquela casa onde estava. Aquele homem, então, vai para casa, leva o corpo dessa mulher, corta em 12 partes e manda cada parte dessa mulher para cada tribo de Israel, para que as tribos de Israel pudessem ver a perversidade, a maldade do coração daqueles que deveriam ser santos e separados para Deus. A Bíblia então vai dizer que as 11 tribos de Israel se juntam como um só exército e um só homem e vão atrás desses canalhas. A própria Bíblia chama de canalha. Vai atrás desses canalhas e querem eles para estabelecer justiça. Mas a tribo de Benjamim não entrega esses homens. E a Bíblia vai dizer então que as 11 tribos de Israel guerreiam contra os seus irmãos. 20 e poucos mil homens da tribo de Benjamim contra 400 mil homens das outras tribos. Uma guerra terrível, onde muitos daqueles que deveriam ser servos do Deus Altíssimo morrem. Só para os irmãos terem uma ideia, quase todos os homens da tribo de Benjamim são exterminados nessa batalha. Essas narrativas, no final do texto de Juízes, servem apenas para mostrar a perversidade do coração do homem. E quando ele se afasta de Deus,
Ele é capaz de fazer coisas tenebrosas, coisas terríveis. Muito bem, meus irmãos, esse é mais ou menos um panorama do texto de Juízes. E o que eu e você podemos aplicar ao nosso coração e aprender com esse texto? A primeira verdade que nós podemos tirar desse texto é que nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. Jesus vai dizer mais na frente, nós vamos ver isso na mensagem da noite, que nós devemos manifestar o amor por Deus em obediência à sua palavra. Deus manifestou seu amor por nós. Cristo manifestou seu amor por nós obedecendo a Deus até a morte. E nós só manifestamos amor por Deus quando obedecemos a sua palavra. Nós devemos ser obedientes. Talvez para aquela geração posterior à liderança de Josué, alguns mandamentos do Senhor poderia parecer ser absurdo. Talvez algumas leis eles não gostariam de se submeter. E eles começaram a fazer aquilo que estava em seu coração. E quando eles fizeram isso, eles se afastaram do Senhor. Portanto, meus irmãos, o caminho para nós que somos servos de Deus é obedecer a Deus. Deus nos chama a obediência. O caminho da desobediência será um caminho de dor e de juízo. Deus nos chama a obediência. Se tem algo que o texto de Juízes demonstra para nós, é que o caminho da desobediência é um caminho trágico, é um caminho de dor, de sofrimento, de opressão. Deus chama, então, o povo à obediência. Se esse texto está aqui, é para mostrar para nós que um homem é tão perverso e mau, pois apesar de ver o poder e a manifestação poderosa de Deus libertando o povo do Egito, conduzindo o povo pelo deserto, dando vitórias militares ao povo, fazendo com que um povo que não tinha habilidade para a guerra, um povo que não tinha, como eu posso dizer, não estava preparado para as batalhas, vencer tantas guerras contra exércitos experientes. Deus fez o povo ter tantas vitórias, manifestou então a sua presença e seu poder. O povo viu isso tudo e mesmo assim se permitiu levar pelas inclinações do seu próprio coração. Todas as vezes quando nós nos deixamos levar pelas inclinações do nosso coração, nós colheremos, e a colheita que nós teremos não será uma colheita boa. Portanto, Deus nos chama à obediência. Mas, em segundo lugar, nós devemos ser constantes. Nós devemos ser perseverantes. Esse ciclo vicioso que aconteceu por anos ao longo da história do povo de Deus nesse período dos juízes, muitas vezes acontece de maneira menor, mas dentro da nossa história espiritual, dentro do nosso tempo de vida espiritual. Quantas vezes nós vivemos ciclos assim? Um dia estamos bem com Deus, buscamos Deus, queremos viver para Deus, queremos servir, queremos fazer tudo para Deus. Não existe nada na nossa frente, a gente só quer saber de Deus, ler a palavra, orar, ser temente, buscar o Senhor, conhecer mais a palavra, servir na igreja, pregar o evangelho, testemunhar de Deus. E a gente vive então nessa. Aí daqui a pouco nos sentimos cansados, aí vamos substituindo as coisas, aí devagarzinho outras coisas vão tomando o nosso coração, aí nós vamos praticando outras coisas, vamos dando atenção a outras coisas que gostamos, aí nosso coração se abre então para outras realidades, outras coisas vão tomando o lugar das coisas de Deus, e aí nós vamos perdendo ou deixando de dedicar tempo àquilo que nós dedicávamos antes, e aí nós vamos orando menos, lendo a palavra menos, perdemos a motivação para servir a Deus na igreja, paramos de ter vontade de ir à igreja, de ouvir a palavra, de prestar culto ao Senhor.
e vamos endurecendo, esfriando. E aí daqui a pouco uma coisa acontece e a gente conecta aquilo com a nossa vida espiritual. Aí de repente, uma coisa rotineira do dia a dia, um filho fica enfermo, uma notícia ruim chega, um problema chega à nossa porta, um desemprego, uma falta financeira, uma dificuldade aqui, outra ali, e aí a gente desperta e diz: não, eu não posso viver essa vida assim. Deus me chamou para a santidade, Deus me chamou para servi-lo, Deus me chamou para adorá-lo, Deus me chamou para estar perseverando diante do caminho. E a gente volta então, aí quer ler a Bíblia todo dia, quer orar de novo, quer buscar a Deus, quer ir na igreja e tal. Daqui a pouco a gente descansa, outras coisas tomam o nosso coração, a gente vai diminuindo a oração, vai diminuindo a leitura devocional, vai diminuindo o prazer de estar na igreja, vai diminuindo o serviço, e aí nosso coração vai voltando para inclinações pecaminosas, e quando a gente vê, a gente está frio de novo. Daqui a pouco a gente volta. Meus irmãos, nós devemos parar de ser inconstantes. Deus nos chama a perseverar, a prosseguir num caminho que é reto. Ele é estreito, ele é difícil, mas ele é reto. Portanto, Deus nos chama a subir degrau por degrau na vida espiritual. Nós não podemos retroceder, nós temos que prosseguir. Se tem algo que Deus elogiou na igreja de Tiatira, nós vimos isso na quinta-feira, é que eles faziam mais hoje do que ontem. E a nossa vida espiritual precisa ser assim. Hoje precisamos nos parecer mais com Jesus do que ontem. Hoje precisamos amar mais a Jesus do que ontem. Hoje nós precisamos querer mais de Deus do que ontem. Hoje nós precisamos querer cada vez mais a eternidade, o céu, viver para Deus do que ontem. Então, se tem algo que nós podemos aprender com o texto de Juízes, é que nós não devemos viver a vida espiritual de forma inconstante, mas devemos refletir e discernir, ficar atento e vigilante o tempo todo para entender quais são as brechas, quais são os gatilhos, quais são as propostas, as portas, as possibilidades, as questões que aparecem diante de nós e que nos conduzem à inconstância. Presta atenção. Presta atenção. Às vezes, a tua preguiça tem te atrapalhado. Mas, às vezes, o teu ativismo tem te atrapalhado. Às vezes, tua vida é tão corrida que você fica tão cansado que você perde a condição de permanecer constante. Às vezes você gosta tanto da cama, gosta tanto do conforto, que o conforto te deixa distante. Então, muitas vezes, coisas boas atrapalham a nossa vida espiritual. E nós devemos compreender isso. O povo estava na terra prometida, na terra que mana leite e mel. A terra era próspera, a terra era boa. O povo estava pela primeira vez vivendo numa condição que não era deserto e que não era escravidão. Eles eram livres, tinham uma boa terra, mas usaram a liberdade e a boa terra para se afastar de Deus. Quantas e quantas vezes usamos as coisas boas que Deus nos dá para se afastarmos do Senhor? Portanto, se tem algo que devemos aprender com Juízes, é que nós devemos ser perseverantes. Outra e última aplicação que quero fazer é que nós não devemos atribuir a outros o sucesso ou o fracasso da nossa vida espiritual. E por que digo isso? Porque o povo começou a viver em calamidade espiritual, começou a viver distante de Deus, começou a viver esse ciclo que nós vimos aqui no livro. E o que o povo fez? O povo começou a clamar por um rei.
E começou então a atribuir a uma figura, a um líder, aquilo que ele gostaria. Ele começou a colocar na figura de um rei a solução para os problemas que a nação estava vivendo. Só que eles esqueceram, no contexto de Juízes, eles esqueceram que a nação de Israel era uma nação teocrática. Quem governava o povo era o próprio Deus, através das leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Quando o povo começa a exigir um líder, o povo estava não negligenciando um juiz ou uma figura humana, mas o povo não estava enxergando que eles tinham tudo para viver para Deus e com Deus e governado pelo Senhor. E quando nós paramos para pensar nisso e refletir, nós muitas vezes atribuímos a outros o sucesso ou o fracasso da nossa vida espiritual. E nós não devemos fazer isso. O problema de Israel aqui era espiritual. Não era de governo civil, mas o problema era espiritual. E quantas vezes o nosso problema é espiritual e nós vamos dando outros nomes ao problema que é espiritual. Quantas vezes nós utilizamos de pretextos, de desculpas, de explicações, de justificativas para mascarar um problema que é espiritual. Fazemos isso o tempo todo. Nós atribuímos ao presidente da República o fracasso social. Atribuímos ao marido o fracasso do nosso casamento. Atribuímos ao patrão o fracasso da nossa vida profissional. Atribuímos sempre aos outros o tempo todo os nossos fracassos, os nossos deslizes, os nossos erros. Mas e diante da vida espiritual? Nós vamos atribuir a quem? Portanto, se tem algo que nós devemos olhar através do livro de Juízes, é olhar para o nosso próprio coração e perceber que os nossos fracassos espirituais começam dentro de nós. E para resolver isso, nós já temos aquele que é o nosso Salvador, aquele que foi maior do que todos os juízes, aquele que libertou e nos libertou não apenas de uma opressão momentânea, mas nos libertou de uma vez por todas, para viver de uma vez por todas a paz com Deus. Nós temos Cristo, aquele que pode redimir todas as nossas inclinações, aquele que pode transformar o nosso caráter, aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que pode frear o nosso pecado, aquele que pode fazer com que nós possamos verdadeiramente viver como livres. Nós temos Cristo. Portanto, o que nós precisamos não é buscar culpados. O que nós precisamos é buscar arrependimento, quebrantamento e reconhecer que o grande problema está dentro de nós. E se reconhecermos isso, nós encontraremos Cristo, experimentaremos Cristo como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como aquele que é o nosso juiz e libertador. Por isso, medite no texto de Juízes, leia as narrativas históricas desse livro. É importante para compreendermos todo esse processo, esse projeto, esse progresso de Deus, da sua revelação. Nós vamos ver que tudo isso está caminhando, tudo isso é como um rio que corre para o mar, tudo isso é como uma linha que está sendo traçada até encontrarmos Cristo, o Senhor, o juiz, o nosso libertador. Leia Juízes, aprenda com esse texto, se alimente espiritualmente e se volte para Deus. Que Deus nos abençoe.